Você quer ser um desenvolvedor iOS? Quer desenvolver para iPhone, MacBook, Apple Watch? Você está no caminho certo. Só que antes da gente começar a meter a mão na massa, é preciso que a gente conheça também a plataforma da Apple e o seu sistema. Então, essa é a primeira aula do módulo 2 do curso de desenvolvimento de aplicativos com a linguagem Swift. E o que eu vou te apresentar hoje, basicamente, é a plataforma macOS, os aplicativos e o gerenciamento desse sistema operacional. Então, a gente vai ver, entre outras coisas, a plataforma da Apple, seus dispositivos, seus produtos, seus sistemas, o macOS, que é o sistema operacional principal da plataforma. A gente vai ver também um pouquinho sobre iCloud, aplicativos, gerenciamento. Vale lembrar que se você usa um computador com Windows, por exemplo, lá você já tem diversos aplicativos, como editores de texto, navegadores, agendas, calendários, entre outros. A ideia dessa aula é mostrar para vocês que tudo que você já consegue fazer lá no Windows, a gente também consegue fazer aqui. É muito parecido, é bem equivalente e para mim é até mais fácil. Então vem comigo que agora eu vou fazer um tour com vocês pela plataforma do macOS. Beleza, já estou aqui no computador. Essa aqui é uma breve agenda do que a gente vai ver hoje. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a plataforma Apple, o macOS, o iCloud, aplicativos e gerenciamento. Então a gente vai ver um pouquinho de tudo, vamos falar do básico de cada um desses elementos e para os itens que forem mais específicos e tiver a necessidade de mais detalhamento, a gente vai produzir vídeos novos e vídeos específicos desses assuntos para vocês. Então vamos começar falando um pouquinho aqui da plataforma. Logo de cara vocês conseguem ver aqui vários ícones, cada um representa ali um dispositivo diferente. O primeiro, ali, o Mac, a gente tem o íconezinho de um MacBook, que seria o notebook. Então a gente tem o MacBook Pro, o MacBook Air. O que difere ali é um pouquinho o tamanho, a espessura e a capacidade de processamento. Normalmente o Air é um computador um pouco mais fino, um notebook mais portátil. Já o MacBook Pro é um computador um pouco mais potente. Ele vai ter ali uma configuração um pouco mais avançada. E como vocês podem ver ali, o macOS seria o Mac Operational System, né, o sistema operacional da Apple, o sistema operacional Mac. Ele está atualmente na versão 14 e o nome dele é o Sonoma. Daqui um pouco eu vou colocar na tela do computador mesmo para vocês verem um pouquinho ali como é que ele funciona. E a gente também pode ter uma aula específica só para falar do sistema operacional em si. E eu deixei ali também, né, o macOS anterior, que muitas pessoas ainda utilizam, que é o 13, chamado de Ventura. Logo do lado a gente tem o iPad e dá para vocês verem ali que ele tem um sistema operacional específico, que é o iPadOS 17. Inclusive muitas pessoas pensam que pela proximidade do iPad com o iPhone eles usam o mesmo sistema operacional. Até está na mesma versão, mas são sistemas operacionais diferentes. Porque apesar de ser dois dispositivos bem parecidos, ele tem particularidades, ele tem especificidades bem diferentes, tá bom? Então o iPad ele trabalha com o iPadOS 17 e o iPhone, que acho que é o mais conhecido já por nós, ele utiliza o iOS 17. Então tem uma diferençazinha ali no nome e, é claro, nos recursos. Quando a gente tem um iPad, a gente tem um tamanho de tela, a gente tem disposições e maneiras de organizar as informações diferente do que no iPhone. É claro que do iPhone para o computador também muda bastante. E por que é interessante a gente saber disso? Você que está num curso de desenvolvimento, que vai aprender a linguagem Swift, você pode desenvolver para todos esses e os outros dispositivos que eu ainda vou falar da plataforma Apple. É muito importante, principalmente quando a gente vai desenvolver para dispositivos móveis, é muito importante a gente saber da particularidade de cada dispositivo. Não só o tamanho de tela, mas também o hardware que ele tem ali dentro. Então é bem interessante a gente conhecer cada um desses dispositivos, os tamanhos, o hardware e, é claro, o sistema operacional que roda ali dentro dele. A gente tem aqui o Apple Watch, né? O relógio inteligente da Apple. Ele utiliza um sistema operacional específico, que é o Watch OS, está na versão 10. E aí tem vários outros dispositivos. Eu até coloquei aqui uma categoria TV e casa. Então a gente tem a Apple TV, a gente tem o novo, né? Aquele Apple Vision, que é algo também é uma novidade. Eu esqueci de falar, mas lá nos Mac, a gente tem o Mac Mini, a gente tem o servidor da Apple. Então a gente tem também outros dispositivos que seriam considerados ali como sendo um computador. Bom, aqui a gente tem a versão mais nova desses dispositivos. Eu até coloquei ali a fonte WWDC 2023.
E esse é o computador que a gente tem aqui no laboratório, onde acontecem as aulas presenciais. Então eu sempre explico e mostro ele aqui para que a gente tenha uma ideia, pois quem precisar de usar os nossos computadores aqui no laboratório é essa máquina que vocês vão lidar. Então basicamente a gente tem 3 peças, né? A gente tem o mouse, o teclado e o computador. Então a gente não tem aqui, né, monitor e gabinete igual acontece na maioria dos computadores. Então os computadores da Apple, eles na maioria das vezes, eles são all-in-one, né? Tudo em um. Eu até coloquei essa imagem de lado para vocês verem que ele é bem fino, né? Apesar de ter tudo ali dentro dele, placa-mãe, memória, HD, né? Tá tudo ali dentro e a Apple, né, trabalha muito bem, tem esse cuidado de fazer os produtos não só bons, duráveis, mas também bonitos, né? A ideia da Apple é vender ali o desejo de você querer comprar algo, né? Então aqui a gente consegue ver o mouse, o teclado e o computador, que basicamente, né, eles têm um nome específico. Então a gente tem o Magic Keyboard, que seria esse teclado mágico. Ele não tem fio, ele não tem um dispositivo para você conectar via USB. Ele funciona simplesmente com Bluetooth. Então basicamente você liga ele, liga o computador e os dois já vão parear. A mesma coisa acontece com o mouse. O mouse também tem um nome diferente. O Magic Mouse, né? Então é um mouse também dito como inteligente. Eu tenho um aqui, né, para mostrar para vocês. Basicamente ele não tem botão, então ele tem o clique do lado esquerdo, o clique do lado direito, ele tem o scroll. E uma coisa muito interessante que tem nos notebooks da Apple, né, que é o trackpad, o touchpad deles tem várias funcionalidades interessantes, arrastar dedo para o lado, 2 dedos, 3 dedos, dar zoom. Então tudo isso a gente consegue fazer também no mouse. Acredito que é por isso que eles apelidaram de mouse mágico. Mas enfim, é um mouse comum como os outros, eu gosto muito dele. Tenho o mouse e o teclado para usar no meu notebook e acho que o serviço, né, ali, o trabalho, ele fica muito mais prático. O teclado, como a gente vai ver mais pra frente, acho que a única coisa assim que ele tem de diferente é que a gente não usa o Ctrl, a gente usa a tecla Command. Mas vai ter um momento específico que eu vou detalhar ali todos os botões e trazer ali um ou outro item, uma ou outra particularidade para vocês não se perderem ali na hora de digitar. Beleza, então falamos ali do computador, do mouse e do teclado. Um pouquinho aqui do lado a gente consegue ver, né? Tipo, basicamente aí nesse kit a gente vai ter um cabinho que é muito parecido com aquele cabo que você usa para carregar o seu iPhone. A ideia desse cabo é para que a gente possa carregar o mouse e o teclado. A vida útil, né, a bateria deles dura muito tempo, então eu tenho já um tempão, carreguei aí umas 4 ou 5 vezes. Né? Então não é um mouse e um teclado ali que você precisa ficar carregando o tempo todo. No teclado a gente tem aqui o botãozinho, né, um espaço para você ligar e desligar, e aqui no centro a gente tem o local para poder colocar ele para carregar. É até prático, bem diferente do mouse, né? O mouse aqui embaixo vocês conseguem ver que a gente tem um botão, plugzinho aqui de ligar e desligar, e o local para a gente colocar ele para carregar é aqui embaixo. Isso complica bastante a nossa vida, porque se a gente precisar colocar ele para carregar, a gente vai ter que deixar ele de lado e não vai conseguir utilizar. Além do cabo de carregamento, a gente tem também aqui o cabo de energia, que já vem também com uma fonte. Então a fonte ela vem já no cabo. Aqui, né, no centro aqui seria o local onde a gente pluga a fonte. E aqui tem todas as entradas aí. Então a gente tem aqui o USB-A, USB-C, cabo de rede, fone, cartão de memória, entre outras coisas. Vale dizer que isso pode variar de acordo com os modelos mais novos. Então, o modelo mais novo, que é esse que eu estou utilizando agora aqui, por exemplo, ele só tem 2 portas USB-C. Aí a gente cai naquela armadilha da Apple de sempre querer vender um adaptador pra gente. Então, esse é o computador que vocês vão ter acesso no curso, caso vocês precisem, caso vocês venham fazer a aula presencial. E é óbvio, né, que se você usa um iMac, você vai precisar usar o macOS. Como eu disse anteriormente, o macOS é o sistema operacional que roda nos computadores. Então aqui no centro a gente tem um iMac. Aqui do lado a gente tem, ó, esse menorzinho aqui, tá vendo? Ele é mais fininho, é um MacBook Air. E aqui o um pouquinho mais grosso, né? Ele continua sendo móvel, né? Tem uma boa mobilidade, é muito portátil. A gente tem aqui um MacBook Pro. Então, normalmente, quando você for comprar, você vai ver que, geralmente, eles têm uma configuração um pouco diferente. Na maioria das vezes, ali muda um pouquinho o processador e algo nesse sentido. Uma facilidade do macOS é a instalação. É muito tranquilo de fazer esse processo. Basta você estar com seu computador conectado na internet, você vai fazer alguns passos que eu vou mostrar no próximo slide.
Tem também um vídeo na qual eu mostro todo o processo de formatação, vou deixar aqui num card, mas ele faz parte aí da próxima aula. Então, caso vocês estejam com um computador que não está formatado e vocês quiserem deixar ele zerado, né, para começar as aulas com ele do início, vale a pena fazer esse procedimento. Caso vocês precisem formatar a máquina em algum outro momento, tem o vídeo, vocês podem ir lá depois e dar uma conferida. Então, como eu vinha falando para vocês, basicamente a gente precisa entrar num modo de recuperação do sistema, né, como se fosse um setup, escolher a opção de configurar e escolher a opção de reinstalar o macOS. É claro, se eu quiser só instalar. Como dá para ver nessa janelinha aqui ao lado, tem como eu restaurar ele do Time Machine. O Time Machine é como se fosse um ponto de restauração lá do Windows, que tu formata a máquina, deixa ela perfeitinha do jeito que tu quer, com todos os drivers, tudo instalado, cria um ponto de restauração e aí você pode, numa próxima vez, quando você for fazer uma formatação, você puxa, né, as informações, os dados desse momento. A segunda opção é a que faz a instalação do Mac, caso você queira instalar por cima, instalar uma nova versão ou alguma coisa nesse sentido. A opção aí do Safari é quando você está perdido e você precisa buscar na internet uma solução. Provavelmente você não vai usar essa opção. E a quarta e última opção é aquela que a gente realmente vai utilizar caso você queira zerar, formatar completamente seu computador, que é o utilitário de disco. Tá, mas como assim? Eu quero formatar a minha máquina. Na aula de formatação vocês vão ver isso com mais detalhes. Mas basicamente, quando eu quero formatar a máquina, eu tenho que entrar no utilitário de disco, apagar tudo que tem lá dentro, criar um novo disco, uma nova partição e depois instalar o sistema operacional por cima. Todos esses passos estão detalhados aqui. Por que eu trouxe dessa maneira, né, esse passo a passo e dois passo a passos diferentes? É porque dependendo do chip, do processador do seu computador, você vai acessar essa tela anterior que eu mostrei para vocês de uma maneira diferente. Então, quando você está usando o Apple Silicon, né, os chips M1, M2, M3, M4, M15, aí, né, que a Apple está lançando com o chip próprio da Apple, você vai fazer a inicialização da máquina para entrar naquela tela de uma maneira. Você desliga o Mac e segura mantendo o botão de ligar e desligar pressionado. Já para os computadores mais antigos, que usam o processador da Intel, você vai escolher reiniciar sua máquina e pressionar Ctrl R enquanto ela está fazendo a reinicialização. Então, a única coisa, né, eu acho que o mais diferente que muda dessas duas versões é esse procedimento. Mas não se preocupa com isso quando vocês forem formatar, fazer a formatação da máquina. Tem um vídeo que eu faço todo o processo, passo a passo, desde o começo, e é só seguir que não tem erro. O iCloud. O iCloud basicamente é uma nuvem da Apple, onde você consegue guardar sim as suas informações. Gratuitamente você tem só 5 GB, não cabe quase nada. Mas nesse serviço, né, no iCloud, você consegue também ter vários outros serviços. Então você tem, por exemplo, um buscar iPhone, que na verdade ele busca qualquer dispositivo seu. Um iPad, um relógio, os AirPods. Algo que é interessante também de você ter no seu iCloud é uma agenda, que você consiga acessar de qualquer dispositivo seu. Tá no computador, tá no celular, né, tá no notebook, no iPad. Então o legal de usar o iCloud é você colocar ali algumas configurações que você vai poder compartilhar entre dispositivos. Se for para usar para fazer o backup de fotos, por exemplo, aí você já vai ter que pagar e aí a nuvem e aí vai ter os valores de acordo com a quantidade de armazenamento. Então você pode compartilhar uma lista de itens para fazer, notas, calendário, várias outras coisas, os seus contatos do iPhone, por exemplo. Então, quando você vai trocar de um iPhone para o outro, é legal você deixar essas informações dentro do iCloud. Quando tiver com um dispositivo novo, ele já restaura. Então tá tudo interligado, é bem interessante. Então quando você for pegar o seu computador ali do zero, você vai ter uma senha para acessar o seu computador, a sua máquina. Mas você vai ter também uma senha, aí um login, que vai ser um e-mail, pode ser um Gmail, por exemplo, e uma senha para acessar o iCloud. Então tem duas coisas diferentes. Você loga na máquina e aí você loga também no iCloud. Então, se você quiser, por exemplo, ligar o computador e usar as coisas que tem ali, beleza, é o login do computador. Mas caso você precise, por exemplo, baixar e instalar um aplicativo, todos esses processos aí já devem ser feitos por meio da autenticação no iCloud. Então, você até consegue baixar um aplicativo do Google, por exemplo, mas a maioria dos aplicativos,
Principalmente os aplicativos que são da plataforma devem ser baixados por uma loja específica que eu vou mostrar já já para vocês. Inclusive o Xcode, que é o aplicativo, né, o software, a ideia de desenvolvimento para a gente desenvolver em Swift, a gente baixa pela própria loja da Apple. E para isso você tem que estar com o seu iCloud logado. Essa aqui é a tela inicial do iCloud na nuvem, né? Então isso é bem legal para os alunos que vêm aqui fazer o curso com a gente presencial, porque não tem o computador. Então ele quer fazer uma anotação e quer acessar de casa, mas ele não tem também um iPhone, por exemplo. Não tem problema. Aqui a gente tem, por exemplo, o aplicativo Notas. Você pode aqui na aula fazer todas as suas anotações. Quando chegar em casa de um computador com Windows ou Linux, você acessa o iCloud online e aí você tem acesso a todas essas informações. Aqui, inclusive, né, eu deixei na tela os principais aplicativos e recursos que você tem acesso por meio do iCloud. E numa aula específica sobre o iCloud a gente vai falar melhor sobre essas ferramentas. Última coisa sobre esse assunto é que a gente pode fazer o login e a autenticação de duas maneiras. A gente pode ir pelo site iCloud.com e fazer lá todo o nosso cadastro, e se você estiver munido ali, né, tiver em um MacBook, em um computador da Apple, né, com o macOS, você pode ir lá em preferências do sistema de Apple e criar a sua conta por lá também. A gente vai ver ainda todos os aplicativos, ou pelo menos os mais conhecidos, os mais úteis, e como gerenciar as configurações do computador com o macOS, mas eu vou deixar isso para uma outra aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo comigo. Caso tenha alguma coisa que não ficou tão claro ou que vocês queiram aprofundar mais, é só deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso, tá bom? Então até a próxima aula, onde a gente vai começar a ver um pouquinho mais sobre os aplicativos da plataforma macOS.